Olá, queridos. Bom, nós vamos ver hoje nosso conteúdo sobre raiz quadrada, tá? Nós vimos na semana passada sobre potenciação. A raiz quadrada nada mais, nada menos do que a operação inversa da potenciação, tá ok? Na raiz quadrada nós temos alguns termos, tá? Então aqui, ó, a gente chama esse termo aqui a raiz quadrada, o símbolo de raiz, que a gente vai chamar aí de radical, tá? O número que a gente tem que descobrir a raiz, que a gente chama ele de radicando. O númerozinho que está aqui, que identifica, ele a gente chama de índice, ok? Então, ele identifica se vai ser raiz quadrada. Para ser raiz quadrada, esse índice tem que ser 2. Mas não existem só raízes quadradas, existe raiz cúbica, raiz quinta, raiz quarta, tá? Só que no momento a gente vai ver só a raiz quadrada mesmo. E o resultado, a gente vai chamar ele de raiz, ok? Vamos lá. Raiz quadrada é um tipo de operação matemática, assim como a adição, multiplicação, entre outras, ela é a operação inversa da potência, de 2, né? Com o expoente 2. Calcular a raiz quadrada de um número A, ele está representando o número por uma letra, tá? É procurar um número elevado a 2 que resulta em A, ou seja, na raiz quadrada, o índice da raiz é 2. Ela é mais comum entre as radiciações, mas também é possível calcular raiz cúbica, raiz quarta, entre outras raízes. A radiciação é inversa da potenciação, por exemplo. Se eu pedir a raiz quinta de um número n, significa que a gente está procurando um número que multiplicado por ele 5 vezes resulta em n. Vamos lá. Elementos da radiciação, a mesma coisa que a gente viu lá, tá? Ó, radical, que é o símbolo da raiz. O n, que a gente chama de índice, que normalmente aqui sempre vai ser 2. O radicando, que vai ser o número. E o resultado, que a gente chama de raiz. Como vamos fazer o estudo da raiz quadrada, o índice será sempre igual a 2. Em uma radiciação, quando o índice é 2, a gente não precisa escrever. Então, vai ser apresentado a raiz quadrada de 4 dessa forma, sem o númerozinho aqui, ó, tá vendo? Quando o númerozinho aqui não está aparecendo, a gente está falando que tem aqui o número 2, porque raiz quadrada normalmente ele não vai ser apresentado, tá? Ele não vai estar aparecendo. Calculando a raiz quadrada. O cálculo da raiz pode ser feito de cabeça por meio da tabuada, quando a gente conhece a raiz. Quando o número é muito grande, a gente tem uma alternativa de realizar a fatoração desse número, que é nosso próximo conteúdo de quinta-feira. Calcular a raiz quadrada de A é encontrar o número B, que quando multiplicamos por B, resulta em A. Resumindo, aqui eu tenho raiz quadrada de 4, ou seja, que número vezes ele mesmo dá 4? 2. Raiz quadrada de 9 e 16, né, da fração. Ou seja, o que é isso? Que número vezes ele mesmo dá 9 e 16, ok? E lá, raiz quadrada de 625. Que número vezes ele mesmo dá 625. E a gente pode fazer isso também com o número decimal, ok? 0,64. Primeiro a gente transforma isso para fração decimal. Lembra, ó, 2 casinhas, 2 zeros embaixo. Então, eu vou tirar a raiz de cima e raiz de baixo, ou seja, que número vezes ele mesmo dá 64? 8. Que número vezes ele mesmo dá 100? 10. E depois a gente volta para o número decimal. Tipos de raiz. Uma raiz quadrada pode ser exata ou não, para que a gente consiga classificar. Precisamos levar em consideração se a resposta é um número racional ou um número irracional. Isso a gente vai ver bem mais para frente. Raiz quadrada exata é quando resulta em um número racional, como uma fração, um número inteiro, um número decimal, desde que é multiplicado por ele mesmo, encontraremos exatamente o radicando. Bom, vamos lá. Para fazer raiz quadrada, a gente usa a tabuada de cabeça, tá? Aqui todos os índices são 2, porque não estão aparecendo. Quando o índice não está aparecendo, significa que é 2. Outro detalhe, como é que a gente acha a raiz quadrada? A raiz quadrada a gente vai encontrar com a multiplicação de números iguais, ou seja, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3,
4 vezes 4, e assim sucessivamente, ok? Não, a gente não vai encontrar a raiz quadrada fazendo desse jeito aqui, assim, ó, 4 vezes 5. Isso aqui não existe, tá? É sempre um número vezes ele mesmo. Como é que a gente vai achar a resposta? Que número vezes ele mesmo dá 1? 1. Que número vezes ele mesmo dá 4? 2. Que número vezes ele mesmo dá 9? 3. Que número vezes ele mesmo dá 16? 4. Que número vezes ele mesmo dá 25? 5. Que número vezes ele mesmo dá 36? 6. Que número vezes ele mesmo dá 49? 7. Que número vezes ele mesmo dá 64? 8. Que número vezes ele mesmo dá 81? 9. E que número vezes ele mesmo dá 100? 10. Por que eu falei para vocês que a raiz quadrada é o inverso da potenciação? Se eu pegar qualquer número desse daqui, ou seja, as raízes, né, as respostas, e botar em forma de potência ao quadrado, ó, por exemplo, 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado significa que é 2 vezes o 2. 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, a raiz de 4 é 2. Se eu pegar lá o 8, 8 ao quadrado, como é que a gente escreve essa potência? 8 vezes 8. Tem que repetir a base 2 vezes. 8 vezes 8, 64. Então, a raiz de 64 é 8. Sempre a raiz e a potência uma inverso da outra. Bom, nós temos as explicações de 160 e 161 nos exercícios da 162 até a 165. Beijos!